nossa segunda rodada de conversa, a gente vai falar com a Flávia Bellaguarda e com o Sérgio Xavier, e já vou imediatamente passar a bola para a Flávia, só antes lendo a apresentação dela aqui. Flávia Bellaguarda é advogada, mestre em desenvolvimento internacional e justiça climática pela University of Birmingham, no Reino Unido. Tem ainda formação em sustentabilidade pela Schumacher College. Fundadora das organizações Youth Climate Leaders e La Clima, é ainda membro da Global Shapers Community, ligada ao Fórum Econômico Mundial, e líder da Rede de Ação de Políticas pela Sustentabilidade, a RAPS. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS. É especialista em consultora jurídica e consultora em justiça climática e política climática, tendo escrito o prefácio da versão brasileira do livro de Mary Robinson. Desde 2021, é gerente de relações internacionais do Centro Brasil no Clima e consultora de justiça climática no Climate Project Brasil. Flávia, muito bom estar com você. Conta pra gente como que a justiça climática pode ser uma abordagem transversal nessa pauta. Quando a gente pensa em toda a questão complexa da mudança climática, quando a gente começa a perceber que, sim, falar de mitigação é importante, é fundamental, ali a gente tem uma mudança estrutural no que tange a descarbonização do nosso país, mas a gente tende a não humanizar a crise climática. E a justiça climática, ela traz exatamente essa camada, como humanizar a maior crise do nosso século. E coloco até como um experimento para vocês. Quando vocês começarem a passar para frente o que significa mudança climática ou como abordar esse tema, pergunte para as pessoas que estão ali na roda. Quando você pensa em mudança climática, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? E geralmente, na sua grande maioria, as pessoas falam urso polar, derretimento de calotas, gases do efeito estufa, e não tá, fogo, ou está muito quente, está muito frio, e não está errado, porque isso realmente faz parte da resposta do que significa a mudança climática, ou como traduzir. Mas é muito raro, em rodas, quando a gente pede para as pessoas de imediato associarem mudança climática com alguma coisa, associarem com fome, com vulnerabilidade, com pessoas que já estão sofrendo 15 vezes mais os efeitos da crise climática nas linhas de vulnerabilidades do que as que não, em relação à posição das mulheres ou crianças dentro dessa pauta. E quando a gente coloca essa provocação e começa e abre o convite para gentilmente as pessoas vestirem esse óculos da justiça climática para olhar para a crise como um todo, começa a mudar um pouco o foco. Só que essa mudança de foco, ela traz um desafio de desenhar a estrutura de uma forma diferente. Ela traz o desafio de fazer com que a mudança climática seja interpretada e também com que os projetos, políticas e soluções sejam desenhados com esse elemento da humanização. E é fundamental. A gente está vivendo numa década crucial para a implementação de políticas climáticas no Brasil e no mundo. O relógio, o Climate Clock, se vocês até colocarem no site Climate Clock, ele está lá rodando. O Fridays for Futures e a juventude, várias caminhadas sempre carregam esse relógio, que a última vez que eu olhei era, 6 anos, 3 meses e tantas semanas e alguns segundos. Agora está 6 anos, 1 mês e alguma coisa. E ele está rodando até o final dessa década. Entendendo que a gente está numa década crucial e percebendo que a gente continua fazendo as mesmas coisas como estrutura, eu não tenho a ilusão de que a gente vai ter resultados diferentes. É impossível, é insano. E a justiça climática, ela traz esse elemento de provocação de ver diferente essa complexidade toda do que é a mudança climática. Por isso que ela tem que ser transversal. A gente precisa olhar, quando a gente fala de mudança climática, a gente precisa olhar para 4 pilares, que é a adaptação, a mitigação, soluções baseadas na natureza e financiamento. Esses 4 precisam se entrelaçar de alguma forma, mas todos eles com esse óculos da justiça climática. Adaptação, resiliência é onde a gente mais encontra a justiça climática hoje, porque é o pilar em que a gente consegue falar diretamente com a base, é um pilar em que a gente traz o elemento humano para dentro, em que a gente, muitas vezes, a trancos e barrancos,
mas consegue fazer todo um processo de escuta para as populações locais que estão sendo beneficiadas ou vão receber algum tipo de projeto para que participem do começo, meio e fim de toda a execução dessa política. Isso, mas é um pilar muito específico dentro de adaptação. A gente precisa fazer isso transbordar. A gente precisa falar de financiamento com óculos da justiça climática. A gente precisa olhar para a mitigação com óculos da justiça climática. A gente precisa desenhar uma cidade resiliente, a gente precisa olhar para projetos para a Amazônia, a gente precisa olhar para áreas periféricas, sempre com esse óculos da justiça climática. E quando a gente olha para isso, fica ainda muito vago, mas o que significa esse óculos? Que elementos são esses? Não existe uma regra unificada, generalizada do que isso significa. E mesmo se tivesse, eu já ia desconfiar, porque ela é muito peculiar. O que eu preciso trazer para o território em que eu atuo são alguns elementos que muitas vezes no território que o Ramon atua não tem, ou no território em que a Vânia está trabalhando, às vezes tem uma similaridade, e a Luciana provavelmente vai precisar de outros elementos. A gente primeiro precisa ter a consciência de que quanto mais territorializada se torna a pauta climática, mais peculiar ela é. Não existe generalizar, porque por mais que nós saibamos os desafios que a mudança climática traz, quando chega na base, isso acaba se diferenciando. As soluções que aquele grupo específico traz é diferente de que um outro grupo traz. Por mais que a gente olhe, sei lá, região costeira, a gente sabe que a elevação do nível do mar é algo que vai acontecer para a maioria, mas como adaptar, como remediar essa situação? Nós temos tecnologias que podem ser usadas de uma forma mais generalizada, porém, na implementação, isso acaba alterando, porque a forma como aquela comunidade se organiza é diferente da outra, que é diferente da outra. Esse acho que é um primeiro ponto para a gente compreender e nunca esquecer quando a gente está falando de implementação de políticas climáticas no território, quando a gente coloca esse óculos da justiça climática. Ou seja, protagonismo e autonomia dos locais é fundamental quando a gente está carregando esse óculos. Inclusive quando fala de financiamento, de mitigação, de soluções baseadas na natureza e adaptação. A gente precisa levar isso em consideração. Esse protagonismo, ele precisa ser local, mas a gente também precisa fazer pontes para que ele se conecte com o global. E é muito clichê essa frase, né? Agir local e pensar global, mas ela é muito importante. E aí vem um elemento que eu acho que é muito estratégico quando a gente fala no desenho das estruturas. Muitas vezes me perguntam, Flávia, mas você trabalha com isso, você acha que a gente vai conseguir mudar alguma coisa? Ou que, sei lá, as coisas vão se alterar? Primeiro, acredito, senão não dedicaria minha vida, meu tempo, minhas horas para desenhar essa sociedade regenerativa. Mas eu vou acreditar que a mudança está acontecendo com um medidor específico, que é uma foto. E essa foto, quando a gente olha hoje para uma foto dos negociadores principais dentro da Conferência do Clima, quando a gente olha para uma foto de encontros de financiadores, como aconteceu esse ano em São Paulo, em que teve, enfim, que o presidente da COP do ano passado estava aqui, mas com uma mesa só de financiadores, quando a gente olha para essa foto geralmente, na sua grande maioria, são pessoas mais velhas e majoritariamente brancas e majoritariamente homens. Esse é o padrão das fotos que a gente encontra hoje. O que significa essa tradução de mudar a estrutura? Quanto mais protagonismo e espaços a gente der para as pessoas nas suas tantas diversidades que a gente encontra sempre na base, trabalhando para o enfrentamento da crise climática, quanto mais pontes, espaços de falas e protagonismo essas pessoas tiverem, ou seja, quanto mais ponte nós criarmos, maior a possibilidade dessas pessoas conseguirem chegar dentro desses espaços estratégicos de tomada de decisão. E quando essas pessoas conseguirem alcançar esses espaços, a gente vai chegar um dia que vai ter uma foto multicolorida e multidiversa. O dia que essa foto, que são as pessoas responsáveis pelas tomadas de decisão, forem diversa nesse sentido, aí sim a gente vai começar a falar de uma nova estrutura sendo desenhada. Então, a justiça climática, ela é fundamental quando a gente entende o olhar sistêmico dela. Porque quando eu falo que é o trazer o protagonismo, é entender e respeitar
as decisões locais para implementação ali na base e, além disso, criar pontes para que essas pessoas consigam acessar espaços que muito provavelmente sozinhas elas não conseguiriam por não terem acesso e contatos para isso, a gente está auxiliando numa transformação de estrutura. E não acontece do dia para a noite, é geracional. E por isso é ano após ano, trabalho após trabalho, para a gente fazer com que essa mudança aconteça. Esse é um elemento importante que a gente acha que só está trabalhando na base, mas que se a gente pensar estratégico com esse óculos, a gente consegue desenhar a longo prazo essa foto que a gente quer ver de pessoas estratégicas tomando as decisões em relação à pauta climática. Um outro ponto, além desse protagonismo, é acesso à educação. Então, tudo, em todos os lugares que nós estivermos, lembrarmos que o que para nós é óbvio, principalmente para as pessoas que atuam na pauta há algum tempo, para 90% da população não é. E aí vem a delicadeza e a empatia de entender com quem, para quem se fala sobre a mudança climática. Porque ela tem uma linha muito tênue quando a gente fala da mudança climática, que ela pode ou fazer com que as pessoas vejam isso de tal maneira complexa e que não tem mais o que fazer, que elas fiquem inertes e falem, tá tudo acabado mesmo, o que eu tenho a ver com isso, não preciso mesmo, ou a gente acaba trazendo a pauta de uma forma que engaja as pessoas, principalmente os jovens, de tal forma que acaba indo para um lado de um burnout, das pessoas acharem que precisam fazer muito o tempo inteiro, porque não vai dar tempo e gera uma ansiedade e acaba desestabilizando completamente a pessoa. Então, a gente precisa ter muita empatia quando fala da mudança climática. E esse óculos da justiça climática se faz muito fundamental exatamente nesse aspecto, que é esse balanço de ser um esperançoso propositivo, mas não romantizar a realidade. Porque a realidade ela é complexa, ela é cruel no que tange aos efeitos da mudança climática, mas dá para a gente abordar de uma forma que consiga manter esse equilíbrio. E ele parece fácil, mas não é. E isso vai da empatia de entender com quem você está falando. Trago um exemplo aqui. Quando eu estava fazendo a minha... Não preciso nem tanto para a minha tese do mestrado, porque no Brasil isso acontece com muita frequência, mas eu estava na minha tese do mestrado, morei em Moçambique um tempo, no distrito de Guijá, num lugar bem afastado, e eu vi pessoas do governo de Moçambique falando para as mulheres daquela vila: parem de cortar a árvore, porque vocês estão desmatando. E a mudança climática, e começou a desenrolar um negócio que eu chamo aquilo de filme de terror. Como é que você fala para uma pessoa que está sobrevivendo, ela não consegue nem viver, parar de cortar árvore, que é a única ferramenta que ela tem para aquecer a água, e enquanto isso, pessoas do centro urbano podem seguir 24/7 com seu ar-condicionado ligado e nada acontece? Como é que você aborda isso para um público e para um outro? A empatia em trabalhar com esse tema é muito importante. E se a gente não humaniza a pauta climática, se a gente não veste esse óculos, parece... Ela não fica intuitiva. E é preciso a gente carregar esse olhar e entender essa nuance de com quem para quem a gente fala sobre mudança climática. E a educação é muito importante nisso, não só para quem está passando a pauta, mas partindo do princípio que a minoria das pessoas sabem o que significa. Tem uma pesquisa que a Universidade de Yale, junto com o IBOP, fizeram, acho que ano passado, não, esse ano lançaram a segunda edição dessa pesquisa, mas que 92% dos brasileiros entendem que mudança climática é algo relevante. Em torno de 17% a 20% realmente entendem o que isso significa. Olha o gap que tem entre as pessoas saberem que isso é alguma coisa importante e realmente compreenderem o que significa. É ali, sei lá, de 50%, 60% da população que não consegue, que não tem acesso. Então, a educação, ela é uma ferramenta, a educação climática, de um desenvolvimento democrático do nosso país e do mundo como um todo. Então, carregar sempre essa carta de educação para onde vocês forem e para quem vocês estiverem falando em relação à mudança climática. Questão de gênero, é impossível falar de mudança climática sem vestir esse óculos da humanização, sem falar de gênero e raça, porque a gente sabe, o recorte é muito claro, que principalmente mulheres são as mais afetadas,
e mulheres negras ainda mais. E quando a gente vai para populações ribeirinhas, enfim, quando a gente começa a entrar no Brasil profundo, fica muito claro essa distinção daqueles que mais sofrem e menos sofrem. Mas para quem convive em centros urbanos, que é quase 70% da população mundial, fica muito distante essas camadas. E é importante a gente estar sempre lembrando. Trabalhar com transparência, com accountability, é fundamental quando a gente fala de desenvolvimento de políticas climáticas, principalmente para o protagonismo local. E eu acho que um último elemento, e tudo isso, gente, é como se eu estivesse com um potinho colocando tudo isso dentro e a gente vai mexendo. Só que para alguns lugares, alguns elementos se sobressaem mais que outros, e por aí vai. Por isso que é se munir desses elementos para saber usá-los na forma certa e no local certo, dependendo de onde vocês estão e com quem vocês estão falando. E eu costumo sempre juntar nesse potinho de justiça climática alguns desses elementos que eu trouxe. Eu costumo carregar sempre os 4 Cs. Além da empatia, que eu carreguei bastante na fala aqui, e obviamente, uma coisa que eu gosto de falar muito quando as pessoas falam, não sou da pauta, não quero me aprofundar, mas quero ajudar, quero entender o que fazer, eu costumo trazer 2 elementos para as pessoas, que qualquer ser humano tem, principalmente aqueles que, até maiores de idade, que a partir de 16, que carregam outro elemento. Todo brasileiro tem a possibilidade de votar e de ter empatia. Então, esses 2 elementos, qualquer ser humano já consegue ajudar a pauta ambiental. Tem a empatia perante a toda essa crise, o que ela significa, porque mudança climática hoje intensifica todas as desigualdades sociais já existentes. Ela põe a cereja no bolo das desigualdades, ela intensifica tudo que já é. Por isso que empatia é uma coisa que, se todo mundo tiver e saber trabalhar com ela, já estamos um passo à frente. E voto porque a gente precisa cada vez mais colocar representantes em todos os níveis que não precisam ser ambientalistas, mas precisam entender e trazer a equipe para perto para, de forma transversal, fazer seu mandato ser com esse olhar da justiça climática. Então, para quem não quer nem saber, eu carrego sempre esses 2 elementos e falo, pensa nisso, que você já está ajudando. Agora, esses 2 elementos, juntos com esses outros que eu trouxe, do que significa construir esse corpo de justiça climática, eu carrego sempre os 4 Cs. Que principalmente nessa década a gente precisa ter, e muito. Primeiro, coragem. Coragem para falar aquilo que poucos falam, coragem para estar dentro de espaços e carregar essa pauta e trazer atenção para as questões climáticas, que muitas vezes são negligenciadas, coragem para fazer aquilo que ninguém está fazendo, porque a gente precisa ser disruptivo, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa fazer um processo de desencaixotamento da sociedade. Eu brinco que a gente tem sido encaixotado. Eu estou falando com vocês, ironicamente, eu estou dentro da minha sala, que é uma caixa, olhando para várias caixas da minha janela, falando por uma caixa aqui dentro de vocês em várias caixinhas. A gente está em muitas caixinhas o tempo inteiro. Então, a gente precisa fazer esse processo de desencaixotamento. A gente precisa ter esse processo disruptivo, principalmente nessa década. Então, a gente precisa de coragem. A gente precisa trabalhar com comunidade, que estou encerrando, a gente precisa trabalhar com comunidade, que é justamente trazer cada vez mais para o local, lembrando de tudo isso que foi falado até o momento, e conectando com o global, pensando nessa fotografia que a gente quer ter daqui a uns anos. A gente precisa trabalhar com criatividade para fazer diferente, e a gente precisa também trabalhar com conectividade, lembrando que tudo que a gente precisa fazer precisa se conectar de alguma forma, para que outras pessoas sigam o exemplo, para que outras pessoas se inspirem, e por aí vai. Então, eu encerro a minha fala aqui. Eu, na verdade, foi um convite para vocês vestirem esse óculos, entreguei um pote com muita coisa dentro para vocês, e agora vai de cada um entender que elementos fazem sentido para a jornada de vocês ao transmitir o que significa a mudança climática para o nosso país. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês hoje. Você faz uma travessia que pega a gente do final da conversa que a gente estava sobre como conversar com as pessoas, né, como conversar com os cidadãos, os trabalhadores que estão individualmente se fazendo essa pergunta,
E quando você oferece o óculos da justiça climática, você também dá respostas para isso, né? Porque quando a gente aterrissa, né, nos territórios, não tem mais resposta universal, né? Não tem mais emissão global de carbono, né? É cada realidade né, com seu quadro próprio, com suas cores próprias. E aí você faz essa travessia que nos traz a foto de uma sociedade que eu gostei muito que você falou, né? Eu dedico meu tempo a essa sociedade regenerativa, e você oferece essa foto, né? Desse quadro diverso de pessoas que representam esses desafios e são as pessoas mais legítimas para tomar essas decisões, né? Né? Não só confiando tudo na mão dos homens brancos, líderes globais que vão dar respostas universais para tudo. E aí, passando a bola para o Sérgio Xavier, que também traz no título da sua apresentação essa palavra poderosa, e eu estou muito curiosa para saber como ele vai usar isso no jornalismo, que é a regeneração, né? E vai falar para a gente sobre o jornalismo regenerativo e os desafios da economia de descarbono. Vou ler a apresentação aqui do Sérgio Xavier, que é empreendedor de inovações tecnológicas para a sustentabilidade, da Circulares Porto Digital, consultor e desenvolvedor de projetos de economia circular, carbono neutro, políticas públicas sustentáveis e articulador do projeto Governadores pelo Clima, do CBC, o Centro Brasil no Clima. É jornalista com formação em comunicação social, telecomunicações e eletrônica, ativista ambiental, colunista do Diário de Pernambuco, Reinvenções Sustentáveis, e foi secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Sérgio, prazer. Eu estou usando um pouco em tentar construir aqui, começar a construir junto com vocês, que na verdade é um processo de construção, esse conceito do jornalismo regenerativo, né? Praticamente não existe nada sobre isso ainda, tá? A gente está aqui provocando, então acho que é um bom fórum para a gente trocar ideias sobre isso, porque na verdade nós estamos com um grande desafio da regeneração em todos os aspectos, né? Regeneração na política, regeneração na economia, no tecido social, regeneração do conhecimento, né, da ciência, que foi totalmente desmantelada, desorganizada nesses processos, não só no Brasil, mas no mundo, os negacionismos, etc. Portanto, o jornalismo não pode ficar de fora disso, né? Tem que pensar também como se integrar nesse processo de regeneração. E tem um papel muito importante, que é o que eu vou tentar mostrar um pouquinho desse resumo aqui nessa nossa conversa, né? Primeiro, contextualizando, a gente tem aqui multipoluições, né? Nós temos as poluições ambientais, a quebra do ciclo de carbono é certamente a mais visível, a mais urgente hoje, mas tem outros ciclos biogeoquímicos também que estão quebrados e precisam ser recompostos. Mas esse é uma das dimensões. Tem também a dimensão política, né? A poluição na política e a poluição informativa, que na verdade é onde está situado aí o jornalismo, que eu diria que é realmente aquela poluição que impacta todas as outras dimensões, né? Então a gente vive hoje uma espécie de infopandemia, né? Uma megavirose digital de desinformação, um processo que fortalece os negacionismos, confunde as pessoas, cria uma crise de percepção e gera o que eu estou chamando hoje de uma hipnose até eleitoral, né? As pessoas estão tão confusas nesse processo que acreditam em coisas que, na realidade, elas não existem, né? São coisas que estão sendo formadas no mundo paralelo e o presidente Bolsonaro é um grande exemplo disso. É alguém que tem um perfil que não cola com o que ele fala, mas as pessoas ficam ali achando que ele é algo diferente. Então, esse é um processo, e tem nisso toda uma rede de tecnologias, de algoritmos, de técnicas de confusão mental para que as pessoas entrem nisso. Portanto, é nesse mundo muito complicado dessa poluição desinformativa que nós estamos, nesse momento, tendo, né, o desafio de repensar o jornalismo, de imaginar como é que a gente não só cuida das questões climáticas, mas também cuida também de todas essas questões ao mesmo tempo. Do ponto de vista do chamado jornalismo regenerativo, e eu faço essa ressalva, é um processo em construção, um conceito em construção, eu coloco 3 aspectos fundamentais nessa necessidade de regeneração
na dimensão jornalística, né? O primeiro ponto é reverter a degradação dos modelos tradicionais de jornalismo. Os veículos, nesse momento, estão sofrendo mil impactos de muitas disrupções de tecnologia, de modelos de negócios, de modelos de financiamento, de arquitetura, de independência, de jornalismo independente, enfim, tudo isso está num processo de ebulição muito grande. Nós não temos ainda o novo modelo perfeito e o velho está totalmente degradado, né? Há uma crise de credibilidade nesse processo, os sistemas jornalísticos não conseguem barrar a enxurrada, o tsunami de fake news. Então, pela primeira vez na história, a mentira ela está com mais audiência do que os veículos profissionais de comunicação. A gente vê isso de uma maneira absurda aqui no Brasil, nesse momento das eleições. Portanto, é importante regenerar esse modelo, reinventar esses modelos, ou até construir novos modelos inéditos que foquem nessas questões, né? Na questão da credibilidade, do uso adequado das tecnologias, que tenha modelos de certificações coletivas. Uma das coisas mais importantes para a credibilidade é você ter referências ali que certifiquem. Hoje já tem as agências de checagem de conteúdos, mas ainda é pouco isso. É importante ir além com, talvez, conselhos que possam dar credibilidade, a conselhos independentes, né, que podem dar credibilidade a grandes veículos e a pequenos veículos também, entidades certificadoras com critérios muito objetivos, transparentes, que acontece para todos os outros setores. Muitas vezes, né, você tem entidades que qualificam certos processos com muita credibilidade. A gente tem que ir muito além do ombudsman, do que se tem hoje nessa imprensa, eu diria, nesse modelo que está em decomposição, né? Então, esse é o primeiro ponto, a reversão, a regeneração dos modelos de produção e de difusão e de fruição do conteúdo jornalístico. O outro ponto seria a regeneração do próprio produto jornalístico, da própria informação que se entrega à sociedade. Algumas coisas foram faladas aqui hoje, como a gente chega, por exemplo, ao grande público, aquele público que tem menos tempo, que tem menos formação educacional, como é que a gente fica simples? A gente vê os veículos mais populares, eles geralmente banalizam os conteúdos, e são conteúdos de muito baixo nível, muitas vezes. Então, como é que a gente faz um conteúdo simples, para um público simples, mas de altíssimo nível, né? Elegante, com designs mais atraentes, mais interessantes, e que puxem esse público para cima, né? Que não entrem ali numa situação de entregar o que se acha que aquele público que não tem grande formação deseja, mas fazer ali um movimento inverso, tentando atrair esses públicos para um tipo de consumo de informação mais crítico, mais elevado, mais qualificado, né? Então, esse é um ponto muito importante. Como é que a gente explica rapidamente as questões climáticas para o dia a dia das pessoas? Eu acho que a Vânia fez uma pergunta muito importante no primeiro bloco exatamente sobre isso, e acho que tem muitas conexões, né? Água, moradia, energia, saúde, ou seja, o sustento da família. Essa é uma expressão muito usada aqui no Nordeste. Eu fui candidato a governador em 2010, levando essa pauta da sustentabilidade. Marina era candidata a presidente na época, e nós lançamos a candidatura de Marina. Eu fui candidato aqui, Fábio Feldman foi candidato em São Paulo, então a gente tinha 10 candidatos a governadores no Brasil inteiro para dar sustentação à candidatura de Marina. O Gabeira, candidato lá no Rio de Janeiro, e aqui em Pernambuco, eu, percorrendo o estado, aprendi muito com essas pessoas, porque a gente pensava que ia chegar lá dando uma aula de sustentabilidade, e muitas vezes eu aprendia. Eu lembro de uma senhora muito simples que eu fiz uma apresentação e depois ela disse: vem cá, isso aí é garantir o sustento da família, não é isso? Para os meus filhos, para os meus netos. Eu disse: é exatamente isso. E comecei a usar muito o termo sustento, em vez de usar a sustentabilidade, que é uma palavra mais complicada. Então, acho que a gente tem que equalizar essa linguagem e também ter outra demanda dessa entrega do produto jornalístico que precisa ser tratado, que é a correção de conteúdos errados que ficam nas redes, ou
desatualizados. Muitas vezes você faz uma notícia, aquilo ali já está desatualizado, já andou aquele assunto e fica lá, fora de contexto, fora de total controle de qualidade. Portanto, isso é fundamental. Todas as indústrias, elas têm ali uma espécie de obrigação de retirar do mercado produtos com falhas, né? O jornalismo tem que também imaginar como fazer isso para que fique com maior credibilidade e evite injustiças, né, de conteúdos que já foram superados e continuam lá, muitas vezes coisas que nem aconteceram, foram falhas ali daquele momento, da correria do dia a dia, e que depois são esclarecidas, mas ficam ali. Acho que é um aspecto muito importante. E, por fim, a questão da checagem, né, dos permanentes ali dos conteúdos jornalísticos em relação a fake news. E, por último, o terceiro ponto é exatamente o conteúdo, né? Como é que o jornalismo, nesse novo processo, pode contribuir com a regeneração dos eixos estratégicos da sociedade, como a política, a economia, o meio ambiente, a democracia, os direitos humanos, ou seja, como é que se faz no dia a dia um processo de produção de conteúdo que questione a degradação nessas dimensões e aponte ali também soluções do ponto de vista de como se regenerar esses processos, né? Como é que a gente regenera as instituições democráticas no Brasil que foram altamente atacadas nesse último governo? Como é que a gente regenera processos econômicos que estão hoje aumentando o problema ambiental? A economia precisa girar numa sintonia com os ciclos biogeoquímicos naturais e não o contrário, como é hoje, né? Hoje a gente está aumentando, quebrando o ciclo de carbono e teria que refazer esse processo, e isso também gera negócio, gera renda, gera emprego, fazendo um processo econômico totalmente diferente do que é hoje, né? A gente precisa regenerar a lucidez, né? Eu acho que o ponto mais importante é realmente regenerar a percepção crítica, o raciocínio baseado em aspectos científicos, em conteúdos científicos. Portanto, o jornalismo, como ele é realmente imprescindível para a democracia, precisa realmente se aprofundar nessas questões e se imaginar como um serviço de grande utilidade pública e um canal de construção de soluções de grande interesse social. Portanto, são esses pontos, e do ponto de vista do eixo principal de conteúdo, eu diria que esse eixo ele mexe com tudo, seria a economia. Eu acho que a economia, ou seja, a chamada economia regenerativa, que é outro conceito também em construção, é realmente o foco principal nesse momento, porque é a economia que pode destruir e excluir as pessoas, e é também a economia que pode regenerar, recompor, reflorestar, refazer processos, reinventar, enfim, um conjunto de coisas que estão erradas hoje, fazendo uma direção inversa do processo de degradação. E eu diria que jornalismo é realmente a vacina, né, contra esse vírus da desinformação e da fake news. Eu não vejo outra forma de combater isso que não seja com um bom jornalismo profissional, observando todos esses aspectos. Para concluir, já propondo aqui alguns pontos, né, para a gente construir esse jornalismo regenerativo, eu diria que esse jornalismo ele deve focar na regeneração de resiliências. Resiliência é a palavra-chave na questão da sustentabilidade. Tudo tem impacto ambiental, tudo que a gente faz tem impacto ambiental, tem impacto social, tem impacto econômico, tem impacto mental. Tudo que a gente faz tem algum impacto, né? Ele é considerado sustentável, as coisas que a gente faz são consideradas sustentáveis quando não quebram a capacidade de autorregeneração, ou seja, a resiliência. Portanto, a gente precisa observar quais são os componentes fundamentais de cada processo da sociedade, quais são os pilares ali que garantem o funcionamento, né, desses processos, para saber se as resiliências estão quebradas e focar nessas resiliências. Se hoje a democracia do Brasil está por um fio em relação ao fortalecimento das instituições democráticas, é importante um grande movimento e também com participação intensa do jornalismo no sentido da regeneração,
da rediscussão, da reconstrução, da correção de falhas, de erros, no sentido de regenerar esses pilares. Portanto, é importante construir esse processo observando essas referências mais macro, né? Nós temos hoje sistemas naturais e sistemas que eu diria que estão dentro do processo democrático. Um exemplo de um sistema natural é um rio, um ecossistema ou uma floresta. Então, a gente tem que analisar quais são os elementos de resiliência de um rio, de uma floresta, que estão sendo atacados e focar nesses pontos de resiliência. O Sérgio Besserman, o Fábio Feldman falaram muito sobre alguns desses pontos no primeiro bloco, e são muito fáceis a gente perceber isso com os indicadores que nós temos hoje, né? Uma cadeia produtiva, que aí já não é natural, é algo artificial do processo humano, também tem ali os seus impactos e também tem as suas resiliências que precisam ser observadas. Então, na hora que se olha para o conjunto, e o problema hoje é que ninguém está olhando para esse conjunto, né? A gente está olhando para coisas partidas, né? Dentro de caixinhas que não se comunicam, como a Flávia falou, a gente está encaixotado e às vezes não tem nenhum buraquinho para olhar fora do caixote, né? Então, a gente fica olhando só para o que está ali dentro do nosso horizonte de visão. Na hora que isso se amplia, na hora que você tem uma rede de monitoramento público, por exemplo, mostrando quais são, hoje, os problemas, os limites e os impactos disso, certamente a sociedade acorda. Eu vou dar o exemplo aqui do Map Biomas. É um bom exemplo. O Map Biomas mostra o conjunto dos biomas brasileiros, mostra o quanto se desmatou, faz comparações, e aí dá para a imprensa, para o jornalismo, olhar o conjunto, e dá para você cobrar soluções olhando esse todo, né? Portanto, as redes de monitoramento públicos, as redes de monitoramentos públicos realmente são outros instrumentos fundamentais nesse processo do jornalismo regenerativo. É você ter uma visão sistêmica, alertar para aqueles pontos de inflexão críticos, como o caso do turning point aí que o Sérgio Besserman falou em relação à Amazônia, em relação ao que está sendo apresentado pelo professor Carlos Nobre, está mostrando ali que tem um ponto de não ter mais voltas passar daquilo ali, e mostrar o custo disso, os impactos disso. Quando a sociedade se informa, ela com certeza muda de posição. É a falta de conhecimento que gera, muitas vezes, o comodismo, né? Se você não sabe que a casa está pegando fogo ali atrás, você fica aqui tranquilo. Se você sabe que está pegando fogo, você vai correr para resolver. O problema é que as pessoas não sabem, né? A questão da transparência também, dessas externalidades, facilita o que Sérgio também falou no primeiro bloco, né? As precificações. Você não consegue dizer que é importante investir nisso ou naquilo porque não mostra o comparativo. O cara diz, não, eu não vou correr para apagar o incêndio, que eu vou perder tempo e tal. Mas se ele souber que, se ele não for, vai queimar a casa inteira, ele vai, né? Então, são coisas que precisam ser mostradas de forma comparativa para que as pessoas entendam. O Fábio falou também sobre isso, a questão dos coletes amarelos, né? A dificuldade de taxar lá na França os combustíveis, enfim, o carbono, porque a sociedade também não vê o custo-benefício disso. Então, eu diria que o jornalismo ele pode e deve buscar esses mapas de monitoramento, olhar o conjunto, olhar os processos, olhar as cadeias produtivas de um modo geral, saber o que é que elas geram, o que é que elas têm de subsídio, o que é que elas têm de externalidades negativas, né, para o meio ambiente, o que é lucro privado e o que é prejuízo coletivo, e começar a colocar isso de uma maneira muito estruturada. Para finalizar, eu vou colocar alguns pontos assim bem objetivos que eu acho que tem a ver com o papel desse jornalismo, para que a gente provoque aqui essa discussão mais jornalística e aproveite esse momento aqui para também capturar algumas ideias. Eu queria ouvir vocês, e as perguntas dizem muito sobre o que a gente pensa, né? Então, quando a gente ouve perguntas, a gente também aprende muito com isso. Então, nesse sentido, eu diria que, para concluir, que o jornalismo realmente tem um papel de ser um alerta público que contextualiza e interconecta vários processos da sociedade, processo político, cultural, ambiental, tecnológico, enfim. Então, é um ambiente, é um canal extremamente importante que conecta todas essas questões para formar ali
uma espécie de mapa diário das tendências. Eu acho que Ana Carolina, no começo, falou sobre isso, né? O jornalismo dá um rumo, apresenta ali um mapa de navegação. Tem uma capacidade muito grande de sintetizar, de conectar problemas, conhecimentos, fontes acadêmicas, fontes tradicionais, fontes de conhecimento popular, ideias, instrumentos para implementar soluções, etc. Então, tem esse conjunto de possibilidades para fazer esse debate de forma muito rica. Tem também a possibilidade de analisar múltiplas fontes, né? Fontes, inclusive, discordantes, fontes que pensam diferente. Portanto, é um ambiente, assim, muito interessante para apresentar soluções, caminhos, né? Diagnosticar os desafios e apresentar ali soluções. Eu diria que o jornalismo pode ser um desenhador de percepções coletivas, pode ser um design de percepções no dia a dia, apresentando ali um conjunto de tendências, de informações, de conhecimentos, de problemas, etc., que ajudem a mudar a visão de mundo, ou ajude a construir uma nova visão de mundo, de forma coletiva, transparente e pública, e ajude a enfrentar essa crise de percepção, né, essa poluição informativa que a gente tem hoje. O jornalismo também possibilita o acompanhamento, as coisas não têm muita continuidade muitas vezes, e o jornalismo peca, em alguns momentos, por não dar esse acompanhamento de forma estruturada. Com as tecnologias, você pode ter uma linha do tempo sobre um assunto ali que você clica naquela notícia e encontra toda a história dela, do começo ao fim, se foi feita, principalmente anúncio governamental, que muitas vezes se faz a cobertura do anúncio e depois não se sabe se implementou, se andou, se não andou. Perguntas são essenciais, então, numa era de incertezas, como a gente está vivendo, de ambiguidades, de muitas dúvidas, né? O questionamento é o elemento fundamental, e questionar é a essência do jornalismo. Portanto, em momentos sombrios como o nosso, de muitas dúvidas, o jornalista tem um papel fundamental, porque pergunta, faz a pergunta, faz o questionamento e pode apontar ali caminhos para resolver aqueles desafios, né? Sustentar não basta, eu tenho dito isso, por isso que eu estou usando muito o termo regeneração, porque não basta sustentar esse modelo que está aí, ele é insustentável. A economia circular, por exemplo, ela olha o ciclo dos materiais, mas não olha a regeneração, e a gente tem que regenerar, nós já passamos dos limites, portanto, é a economia circular regenerativa, é a economia do descarbono regenerativa, são todos os adjetivos da economia voltadas para a regeneração, e é possível, sim, a gente está dando exemplo, eu não vou falar mais aqui, porque realmente já deve ter terminado o meu tempo, mas a gente está fazendo um laboratório em Fernando de Noronha e lá no Rio São Francisco, para botar em prática essa economia regenerativa, que depois a gente pode aprofundar um pouco. São questões muito práticas, mostrando que é possível, né? Enfim, para concluir, eu acho que jornalismo é realmente um ambiente onde você pode desenhar conhecimento propositivo, é um ambiente onde você pode ter uma ética transparente, porque você está dizendo uma coisa para o mundo inteiro, está registrado, está documentado, portanto, se tiver mentira, isso pode ser questionado. Portanto, é um canal de ética transparente, é um canal de design de conhecimentos propositivos, portanto, tem todas as condições para ser realmente um instrumento importante de regeneração da sociedade, trabalhando não só na sua autorregeneração, mas também na regeneração da política, da cultura, a regeneração da ciência, a regeneração das questões ambientais, enfim, em todos os setores. Portanto, precisa de editorias multiconectadas, olhando o conjunto. Muito interessante como os termos que você propõe têm uma amplitude que vale tanto para uma revisão do jornalismo, né, que você pegou desde o modelo de negócio, o desafio das fake news, até a sociedade, né, esse final, quando você fala do jornalismo como instrumento de regeneração da sociedade, né, trazendo a ecologia da mídia mesmo, né, a mídia como parte da ecologia social, né, tendo um papel que se desdobra nos acontecimentos que vêm depois das notícias. A gente, no jornalismo, muitas vezes esquece isso, fica só naquela produção linear da notícia, né, como se o nosso trabalho acabasse no momento que publicou a matéria e vai para a próxima pauta, né, e é interessante quando a gente volta a olhar para isso como parte de um jogo maior, assim, no ecossistema social. E
Eu estou achando muito legal como a gente desembarcou de uma conversa com o Sérgio Besserman e com o Fábio Feldman, de uma análise crítica, de um cenário bastante desafiador, e agora com a Flávia e com o Sérgio Xavier, a gente tem muitas inspirações de como lidar com isso, né? Então é um complemento importante para a gente sair daqui com alguma perspectiva de como a gente pode atuar, dado esse diagnóstico que a gente analisou agora na primeira conversa. Mas eu queria ouvir da Flávia e do Sérgio sobre essa lente que o jornalismo precisa aprender a vestir para conseguir ser regenerativo, porque gostei muito, Flávia, da lente da justiça climática como uma lente holística que a gente consegue aplicar em todos os desafios de clima. E fiquei me perguntando se a gente no jornalismo, quer dizer, é uma pergunta que eu me faço, fui lá para o Schumacher fazer essa pergunta, inclusive, né, a gente tem essa formação em comum, como é que a gente consegue, com a mentalidade que a gente tem hoje, com a formação que a gente tem hoje, que ainda é muito segmentada, muito encaixotada, fazer um jornalismo que considere essa lente transversal, né, essa lente da justiça climática como algo que está implicado desde a alta até a escolha da fonte, né, como que a gente conta a história, que perspectiva a gente tem isso hoje no jornalismo, como é que você avalia o jornalismo que a gente está aprendendo a fazer, porque é uma pauta que foi se instalando com muita força nos últimos anos, né, no Brasil e no mundo. E queria ouvir o mesmo do Sérgio, assim, como que esse jornalismo regenerativo tem um papel na forma como a gente olha para a crise climática. É que existem muitas formas de como a gente passa a mensagem nesse olhar de uma sociedade regenerativa e por meio desse jornalismo regenerativo de como passar a mensagem. Eu vou traduzir muito para o que eu faço no meu trabalho no dia a dia, porque eu acho que é uma ferramenta que pode agregar muito nesse olhar de um jornalismo regenerativo. Como é muito intrínseco, assim, esse óculos que eu carrego da justiça climática em tudo que eu faço, eu sempre me questiono se aquilo que eu estou fazendo dá alguns tiques em alguns itens que, para mim, são fundamentais. Então, os projetos que eu me envolvo, os lugares que eu atuo, eu consigo ter um impacto que muda em alguma proporção a estrutura de alguma forma? Seja no setor político, seja na comunidade, ou seja onde eu estiver. Isso realmente tem um impacto em que eu consigo trazer as vozes, potencializar as vozes de quem está na base, ou a participação muito mais efetiva e deliberativa das pessoas que estão dentro desse processo, se eu consigo carregar essas pessoas em lugares que eu trabalho para espaços estratégicos de fala. Então, tudo isso são coisas que, tudo que eu faço no meu trabalho, isso sempre acontece. E se não tem espaço, eu dou um jeito de fazer acontecer, porque são coisas inegociáveis dentro do desenvolvimento e implementação da pauta. Então, eu acho que isso é muito legal de carregar para dentro do jornalismo também. Esse recorte que eu estou fazendo, ou essa notícia que eu estou cobrindo, e eu sei que acaba sendo muito mais complexo dependendo para quem você está fazendo, ou eu imagino que seja muito mais amarrado do que você conseguir desenhar um projeto em si para implementar, dependendo de onde está vindo essa fonte, porque a gente sabe que tem padrões para serem seguidos, mas na medida do possível, o que para você é inegociável na sua lente de justiça climática? Porque é isso, eu tenho aspectos que para mim eu acredito que são mais importantes, mas que às vezes, sei lá, para o Ramon pode ser importante algum outro aspecto. Mas será que isso a gente está conseguindo traduzir naquela notícia? Eu estou conseguindo ter alguns checks que são fundamentais e trazendo isso de alguma forma, porque isso vira uma constância. A gente não pode ter a ilusão de que um projeto, uma notícia ou uma repercussão assim, um assado, vai gerar uma mudança absurda. Mas se a gente conseguir criar uma constância naquilo que é feito, naqueles projetos que são desenvolvidos, naquelas políticas que são desenhadas, ou naquelas notícias que são divulgadas, aí sim a gente vai conseguir fazer essa mudança acontecer. E essa constância, ela precisa que todos estejam no mesmo barco. Então, o nosso olhar é uma sociedade regenerativa.
o que para esse grupo é fundamental carregar nessa sociedade regenerativa. Então, a gente entendeu esses elementos. Por meio desses elementos, eu vou fazer, dentro do possível, para carregar ele em todas as notícias que eu vou escrever. E a partir daí, isso vai gerando essa constância e isso vai criando uma massa muito maior. Eu acho que esse é um caminho muito especial para ser, e é um caminho lindo, gente. A mudança climática é complexa, mas quando você começa a olhar para as janelas de oportunidade que essa crise nos oferece, dá aquele frio na barriga gostoso de falar, nossa, a gente pode fazer tanta coisa incrível e a gente está no momento para que essas coisas aconteçam. Então, é agora para fazer. E se a gente puder usar das palavras e dos acessos a meios de comunicação que milhares e milhares de pessoas no Brasil leem, e isso for plantado dia após dia nessa constância da regeneração, a gente vai transbordar de tal maneira que a gente não vai nem conseguir mensurar esse impacto dessas mudanças, tanto a nível individual de quem está lendo, e como isso reflete a nível coletivo. Mas eu acho que um primeiro passo é entender o que, para esse grupo, significa uma sociedade regenerativa com essa lente da justiça climática. O que, para vocês, é inegociável. E, a partir daí, dentro do possível, e trazendo esses elementos para dentro das palavras. Eu gosto muito de usar referências, né, dos processos na atuação, no dia a dia. Né? Por exemplo, quando eu fui secretário do Meio Ambiente aqui em Pernambuco, nós fizemos uma checagem nos projetos da secretaria, somente olhando duas coisas. Se aqueles projetos melhoravam, trariam um saldo positivo, não é só compensar, né? Você fazer compensação ambiental, é você saber se traz um saldo positivo no aspecto ambiental e também se aquele projeto aumentava ou reduzia desigualdades. Desigualdades de todos os tipos, né? De gênero, desigualdades de acesso à água, desigualdade em todos os aspectos. E tem projeto que dentro dele tem ali embutidos um montão de coisas de desigualdade. Aquele projeto vai dificultar o pescador, aquele projeto vai dificultar o acesso à água, aquele projeto vai atrapalhar as pequenas empresas daquela região, e ficam escondidos, isso não aparece. Então, eu acho que numa matéria jornalística, eu acho que tem duas perguntas ali que ficam paralelas ao foco do conteúdo, que são olhar aquele projeto, ou aquele tema, ou aquela proposta, ou aquela ideia, ela aumenta ou reduz a desigualdade? Ela regenera o meio ambiente ou ela degrada o meio ambiente? Ela traz um saldo positivo ou, no máximo, equilibra? E olha que equilibrar é um conceito difícil. Quando você desmata um mangue, você não tem como recompor, não tem como compensar. Não existe compensação de mangue. Ele é local, pontual, e muita gente nem sabe que existem muitas caatingas, muitas amazônias, muitos mangues, em cada lugar tem espécies diferentes, tem serviços ambientais diferentes, serviços entre aspas, porque a gente não pode olhar a natureza só como um serviço, tem questões muito mais profundas, inclusive de espiritualidade, né? Como é o caso das comunidades indígenas, que em alguns lugares as pessoas querem botar uma usina nuclear numa terra indígena e não entendem por que o povo ali não quer aquilo, como é o caso aqui na margem do Rio São Francisco, né? Um projeto absurdo que de vez em quando volta à tona e a gente resiste aqui. Mas, assim, eu acho que quando você tem ali um checklist na hora que vai fazer a matéria, para você não esquecer de fazer aquelas perguntas, isso ajuda muito no processo, porque até quem vai ser perguntado vai começar a ficar atento para aquilo. Né? Quando você pergunta para um governador, para um gestor público ou para um empresário, uma pergunta que ele não está esperando, ele, no mínimo, vai ter que pensar sobre aquilo. Então, os caras geralmente anunciam número de emprego, anunciam investimentos, aquelas coisas, né, antigas, né, aqueles padrões antigos. Na hora que você pergunta sobre questões mais sutis, né, o que é que está reduzindo em termos de desigualdade para aquela comunidade? Dá um exemplo aí de uma coisa que melhorou com esse projeto, efetivamente, quais são os principais problemas da região e como vocês estão contribuindo, como é que vai resolver isso, né? Então, eu acho que esse é um aspecto. Quando eu concluí o meu curso de jornalismo, o meu trabalho de conclusão foi jornalismo holístico, né? Eu sempre fiquei aqui querendo inventar, sabe, Carol? Como é que seria um jornalismo que olhasse o conjunto? A editoria de cultura
trabalhasse pensando política, pensando economia, pensando meio ambiente, quem está na política também pensasse economia, pensasse, ou seja, estivesse preparado para olhar e conectar, fazer as conexões. É claro que a ênfase do seu tema é economia, ou é meio ambiente, ou é cultura, ou é saúde, mas fazendo ali as conexões com tecnologia, com uma série de outras coisas. Isso exige um preparo, né? Um preparo maior que, às vezes, o jornalismo não permite na velocidade, no dia a dia, principalmente o factual. Mas, assim, e ainda hoje, o que eu escrevi lá há tanto tempo ainda não existe, porque realmente é complicado. Mas esse é o grande desafio. A grande carência que nós temos hoje, não é só no jornalismo, em todos os setores, é ter essa visão sistêmica, essa visão holística, essa visão conjunta, é quebrar essas caixinhas que a Flávia colocou na apresentação dela, ou seja, é olhar as multiconexões, é olhar o conjunto. E dessa maneira, a gente... e para terminar, tem até um caso muito grave que está acontecendo agora, que piora essa fragmentação. As redes sociais, elas estão permitindo que se façam comunicação nefasta, uma comunicação idiotizante, hipnotizante, customizada para cada pessoa. É para cada pessoa, não é para assim, uma cidade ou um estado, é para cada pessoa. Os algoritmos permitem hoje que você mande uma imagem, por exemplo, de um certo candidato, dizendo que ele é a maior maravilha do mundo. Se o cara é evangélico, ele recebe só coisa que tem a ver com evangélico, porque você sabe o que é que ele gosta, o que é que ele curtiu nos últimos anos, nos últimos meses e tal. Você manda para um cara mais alternativo ali outro conjunto de conhecimentos, de ideias, de memes, de mentiras, né, que tem a ver com o que o cara gosta. E aí você tem um candidato com múltiplas faces indo para cada público, e a imprensa fala com um público mais genérico, né? Não tem jornal customizado, né? Não tem TV customizada, tem TV temática, tem jornal temático, mas não tem aquela customizada. Então, esse é um desafio também no jornalismo, para combater a fake news, para equilibrar o jogo e para reavivar, né? Reacender a produção jornalística dentro dos desafios do século XXI. Portanto, são questões assim, muito importantes que a gente tem que observar. E no Hidrosinergia, a gente tem uma equipe de jornalismo coordenada por Luciana Nunes, que deve estar aqui acompanhando a nossa conversa. Luciana tem também discutido como experimentar isso na vida real. Então, no Laboratório do São Francisco, a gente está imaginando como é que faz uma comunicação diferente também com essas pessoas e tendo elas sendo ali protagonistas também da reinvenção do modo de comunicação. Desculpe ter me alongado, mas eu acho que deu para aproveitar para falar outras coisas que eu acho que são interessantes nesse contexto. É interessante essa coisa da transversalidade no jornal. Eu só queria comentar que isso avançou muito, porque há alguns anos eu tinha muita dificuldade de levar a pauta ambiental, climática, mercado de carbono mesmo, para a editoria de economia, né, para o caderno de mercado na Folha. E o que aconteceu nesses últimos 4 anos foi que os editores de internacional, de economia, de política, passaram a procurar a pauta ambiental e pedir que a gente oferecesse pautas ambientais para os cadernos deles. Então, essa percepção de que a pauta é transversal, ela aumentou por uma imposição da realidade mesmo, né, do aumento dos fenômenos climáticos, né, dos eventos climáticos extremos e também da tensão política que se gerou com a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, a realidade, de certa forma, pressionou para o molde dessa lente jornalística ficar um pouco mais transversal. Já há muito tempo, né, Carol? Eu tenho dito que eu queria muito iniciar um trabalho com os jornalistas, ajudar a criar capacidade, ajudar a fortalecer. Eu acho que, ao longo desses 4 anos aí, o jornalismo teve um papel fundamental na história mesmo do Brasil. Acho que isso vai ser lembrado, acho que os livros de história vão contar como foi a importância do jornalismo nesses últimos tempos. É uma semana bastante complexa, né? Acho que para todos, os ânimos e as emoções estão muito exaltados. Eu tenho dito que o importante é que cada um de nós
consigamos manter a nossa sanidade mental, digamos assim. A política, né? Aprendi com o meu saudoso pai, vai, volta, são ciclos e tudo, mas as coisas passam, mas eu desejo agora para todos aí nesses próximos dias muita calma, muita tranquilidade, e a gente vai continuar com esse trabalho que ele cada vez mais está ganhando importância. A gente, de novo, o quão é importante o jornalismo profissional, o jornalismo bem treinado, né? E a gente, quem somos nós? Mas o Centro Brasil no Clima quer ajudar, pelo menos contribuir um pouquinho com essa parte da mudança do clima, e está de mão dadas com todos vocês. Muito obrigado. Vamos fazer mais eventos parecidos como esse. Fiquem ligados. E, de novo, agradeço muito, Flávia, Sérgio Xavier, Sérgio Besserman, o Fábio, que já foi, todos que se disponibilizaram. Carol, muitíssimo obrigado aí. Obrigado por estarem fazendo juntos isso acontecer. Obrigado, Márcio, por toda a Bia também. Não sei se a Bia está aí escutando. Agradeço muito, muitíssimo, muitíssimo mesmo, tá? Boa semana.